A depressão, ela ainda é considerada uma doença muito estigmatizada. E existem muitos preconceitos com relação à doença. E para quem sofre desse mal, é muito difícil encontrar meios de superação, devido aí ao fato da depressão ser muito incapacitante. E é aqui que entra o apoio da família. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Viva Suavemente. Eu sou Maria Cecília, psicóloga, e a proposta hoje desse vídeo é ajudar você, familiar, que tem um parente com depressão e muitas vezes aí não sabe como falar ou interagir com ele. Bom, vamos começar partindo do pressuposto que nós somos seres únicos e que cada um possui uma história e uma vivência. E muitas vezes os movimentos, que fazemos é colocar sobre o outro a nossa vontade, sem de fato compreender qual que é a dor do outro. A gente perde o poder de ouvir, de ser empático com essa pessoa, e os preconceitos e estigmas, que costumam ser relacionados a transtornos psicológicos podem resultar, entre outros problemas, em tratamentos mal realizados. Sabe aqueles métodos paliativos sem comprovação científica? Em meio a tantas incertezas, inseguranças que a própria doença nos traz, a família se vê aí perdida, porque não sabe como interagir com essa pessoa que apresenta um quadro de depressão. E o resultado disso é um esforço negativo da doença, fazendo com que essa pessoa piore ainda mais no seu quadro. Então, a primeira dica para você não fazer de jeito nenhum, comparar a situação dela com a de outras pessoas. Apontar que há muita gente com problemas piores, não ajuda o deprimido a se sentir melhor. É muito comum um amigo poder achar que comparar a pessoa com a depressão a alguém que perdeu aí um ente querido ou que foi à falência é um jeito de oferecer uma perspectiva. Mas, mesmo bem intencionado, o gesto não oferece nenhuma empatia. Gente, pensa comigo. A pessoa já está ali toda fragilizada, não porque ela quer, mas porque realmente as próprias condições da doença a fazem se sentir assim. E aí vem uma pessoa, na intenção de ajudar, faz essa comparação. O que você acha que vai acontecer? Ela vai se sentir mais culpada. E um dos sintomas da depressão que vem associada aí com outros é a culpa. E aí, com esse comentário, você reforça a condição que já está ali. E ela vai se sentir mal, mais triste e impotente. Não houve empatia, não comunicou, por isso não compare. E eu volto a dizer que os motivos pelos quais os indivíduos que entram em depressão são muito diversos e particulares e nem sempre são causados por fatores externos, como algum acontecimento negativo. Portanto, é importante a gente entender como a depressão ela é uma doença, o impacto que ela causa na vida do deprimido é independente de um gatilho. A segunda situação que você não pode fazer de jeito nenhum. Olha aí para o lado positivo. Gente, dentro das principais características da depressão está a prevalência de pensamentos negativos e dificuldade de acreditar que tudo vai dar certo. E esse sintoma é causado pela condição da doença. Ou seja, não depende de um esforço de olhar pelo lado positivo. E essa condição, ela deve ser tratada com ajuda profissional, porque existem muitas variáveis envolvidas. Não é que o deprimido esteja resistindo a ser mais positivo e otimista. Ele simplesmente não consegue. Sabe por quê? Porque existe uma química cerebral sendo modificada. E estudos comprovam que a depressão, ela causa queda dos neurotransmissores responsáveis pela regulação do humor, que são a serotonina, a noradrenalina. E depois aqui no canal a gente vai ter um vídeo explicando melhor sobre essa condição química para vocês entenderem. E a terceira dica que você não pode fazer de jeito nenhum é fazer a seguinte pergunta: o que tem de errado com você? Bom, a depressão ela é uma condição estigmatizada e olha que tem muita gente que ainda não encara como doença. Então, perguntar para o deprimido o que tem de errado com ele é uma forma de deslegitimar o seu sofrimento. E o pior é ainda sugerir que os seus sintomas são causados por algum comportamento próprio. A quarta dica que você não pode falar de jeito nenhum para um deprimido: sai dessa, vamos seguir em frente. Pois é.
A depressão ela é uma doença que exige tratamento profissional e ela pode ter várias consequências graves. Não depende aí de um simples esforço individual e corriqueiro, como a gente faz para acordar cedo, estudar para uma prova, é muito mais complexo. Depressão não é frescura, gente. Uma outra situação bem comum, e essa é a quinta dica que eu ouço muitas pessoas dizerem aos deprimidos: eu sinto muito, mas eu não tenho como te ajudar, eu estou aqui pior do que você. Muitas vezes o deprimido ele só precisa ser ouvido ou entender que a sua dor é compreendida. Então colocar-se no lugar do outro e fazer gestos simples como, por exemplo, oferecer um abraço, um ombro amigo, sugerir uma atividade que a pessoa gosta, oferecer uma comida ou levar uma pessoa até o psiquiatra já tem um benefício maior do que o esperado. Mas atenção, sempre há meios para ajudar alguém com depressão, mas o apoio profissional ele é indispensável. E a sexta dica que você não pode dizer a um deprimido: não se preocupe, você vai estar melhor amanhã. Aqui, queridos, vale o mesmo princípio daquelas frases: ah, bola pra frente, você vai sair dessa. Cadê aquela mulher forte e determinada que eu conheço? A depressão ela é uma doença que exige acompanhamento profissional e para que o doente possa se recuperar e retomar a sua vida normal é necessário essa intervenção. Não é uma tristeza passageira que vai melhorar de um dia para o outro sem o apoio necessário, né? Mas diz respeito a algo muito mais sério, uma doença. E como toda doença, ela tem um tempo para ser tratada. Um outro problema aí muito comum, né, de se ouvir hoje, principalmente nas cidades pequenas, né? Ah, para que você vai procurar um médico ou um psicólogo? Isso é coisa de doido. O que é isso, gente? Estigmatizar a terapia ou qualquer outro tratamento? Para os casos de doença e transtornos mentais, apenas profissionais da saúde, como os psiquiatras, psicólogos, eles podem indicar o melhor tratamento para a depressão. Evite aí fazer sugestões não solicitadas de tratamento aos quais você ouviu falar ou soube por terceiros. A depressão ela possui vários graus e o que deu certo para um pode não dar certo para você. Então procure se informar sobre as atividades desses profissionais, larga a mão desse preconceito, né, e de espalhar esse preconceito por aí. A oitava frase que você não deve aplicar de jeito nenhum: ah, você deve estar assim por causa disso. Sabe o que isso significa? Culpar o depressivo pela sua condição. A depressão ela pode ter diversas causas biológicas ou não, mas nenhuma delas é desenvolvida por culpa ou fraqueza do depressivo. Dizer isso a alguém com depressão vai contribuir para a piora do seu quadro. Uma última frase que eu elenquei aqui para você não dizer de jeito nenhum: olha, é simples, você tem que ficar feliz com o que você tem. Olha aí sua casa, olha aí seu marido, olha aí seus filhos, tantas coisas boas que você tem um emprego, você tem um empreendimento. Está reclamando de quê? De barriga cheia. A depressão, gente, ela é caracterizada principalmente por uma sensação constante de vazio, de tristeza e também pela perda de capacidade de sentir prazer e desejo. Então esses sintomas são causados pela doença, assim como você aí sente calafrios quando você está com febre, ou dores abdominais quando você tem uma infecção intestinal. O deprimido, ele tem essa condição emocional reforçada dentro dele. Portanto, devem ser curados por meio de tratamentos sugeridos por profissionais. Bom, essas são as dicas, né? Você pode ajudar uma pessoa com depressão a começar a não falar nenhuma dessas condições que eu citei acima. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo com essas dicas e transfira o máximo de pessoas que você conhece. Um grande abraço e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!